E aí, Biovibes, vamos falar hoje sobre outro ponto da genética, que é a genética do sexo, ou seja, um dos assuntos, as heranças sexuais, que mais aparecem na sua prova do Enem. Mais uma vez, está aqui, ó, o gráfico com os dados que mostram para vocês como esse assunto aparece na sua prova. Sempre a nossa aula é baseada nos dados do Enem. Não é achismo do professor Anderson, é o que a gente encontrou ao longo dessas provas de biologia no Enem, desde o início até o último ano. Então vamos começar a falar sobre a herança sexual, genética do sexo. Ou seja, nós temos 22 autossomos, que são os cromossomos que determinam as características corporais não ligadas ao sexo. Então, nós vamos estudar agora algumas características que têm ligação com genes que estão localizados nos cromossomos sexuais. E acontece isso, professor? Sim, a maioria das características vão estar localizadas nos cromossomos autossomos. Afinal, nós temos 22 pares e apenas um par sexual, mas existem sim características que podem estar ligadas a esses cromossomos. E essas características elas são classificadas em herança ligada ao sexo, quando elas estão presentes no cromossomo X, e aí você vai imaginar que em você, mulher que está me assistindo, é necessário o pareamento dos dois cromossomos para a expressão da característica. Já em nós homens, que apresentamos um cromossomo X, basta o alelo estar presente que ele já expressa a sua característica. Essa é a herança chamada de ligada a X. A herança restrita ao sexo é justamente aquela herança que é encontrada no cromossomo Y, um cromossomo comum nos homens. Então é aquela herança que é passada sempre de pai para filho. É uma herança comum de origem masculina, tá? E nós temos também variações. Então nós temos, como exemplo, herança ligada ao sexo e herança restrita ao sexo. Ou seja, no cromossomo X, que passa da mãe para a filha e para os filhos, e a herança restrita ao sexo, que passa do pai para os filhos. Com base nisso, nós temos aqui na imagem um exemplo, que é a hemofilia, que é uma herança ligada ao sexo, assim como o daltonismo. E a gente tem também heranças restritas ao sexo, como, por exemplo, hipertricose auricular, que é os pelinhos que aparecem na orelha externa, que é comum somente nos homens, ok? Então vamos ver alguns heredogramas, eu vou desaparecer da imagem, você vai printar, porque aqui está a dica. A minha finalidade nessa revisão é facilitar, a minha finalidade não é complicar. Eu vou dar aqui para você só o bizu, o que é mais importante no processo, para ficar claro, para você entender bem. Vou desaparecer e preste atenção nesse heredograma. Olha comigo. Então, Biovibes, vamos analisar os heredogramas possíveis. Primeiro, a herança autossômica, que é a herança localizada nos cromossomos autossômicos. Quando ela é recessiva, os pais são normais e encontramos um filho anormal, como observado nesse heredograma aqui. Pais idênticos com um filho diferente. Significa dizer que esses pais são heterozigotos, ou seja, esse caráter é expresso pelo alelo dominante. Outro heredograma possível é quando a herança é autossômica dominante. Pais anormais podem ter um filho anormal. Então, pais anormais podem ter um filho normal. Então, esses pais aqui, eles são heterozigotos, tá? E possuíram a chance de exibir filhos homozigotos recessivos. Então, esses aqui possibilitaram a formação de filhos diferentes. Então, essa herança aqui é a dominante, enquanto que essa, não pintadinha, é a herança recessiva. No caso de herança ligada ao sexo, Biovibes, nós temos a herança ligada ao sexo dominante, onde apresenta como característica o seguinte: sempre quando o pai exibir o caráter, todas as filhas serão afetadas. Por quê? Se é ligado ao sexo dominante, o pai tem um alelo dominante e passou esse alelo dominante para as filhas, que já expressa tanto em homo quanto heterozigose. Já no caso da herança ligada ao sexo ou X recessiva, os pais são normais e os filhos vão receber o gene que vem da mãe. Então, pais normais, filho alterado. Então, significa dizer que essa mãe passou o gene recessivo para o filho. Significa dizer que essa mãe passou o gene recessivo para o filho. No caso do homem, basta um alelo recessivo para ele expressar o caráter, já que outro cromossomo sexual dele é o Y, que veio do pai, tá certo? E aí você observa,
pais normais com o filho recebendo esse gene. Outro heredograma possível, que você está printando, está anotando, está prestando atenção, é quando é restrito ao sexo, a herança holândrica. O pai é anormal e passa a herança somente para os filhos. Afinal, essa herança está no cromossomo Y. E por último, o último heredograma possível que nós encontramos, que pode aparecer na sua prova, é a herança mitocondrial, que é extracromossômica, ou seja, as mitocôndrias, lembremos, elas são passadas sempre das mães para os filhos. Por que, BioVibes? Porque a mitocôndria que se mantém presente no embrião é a mitocôndria que vem do ovócito e não a que vem do espermatozoide. Então, a herança que vem da mitocôndria é a herança materna. Então, o que a gente observa? Mãe anormal, afetada, passa a característica para todos os filhos. Todos os filhos. Então, observa essa mãe, todos os filhos têm a característica. Observa essa mãe, todos os filhos. Então, não importa quantas sequências eu tiver no heredograma, sempre as mães estão passando para os filhos. Isso demonstra que ela veio na mitocôndria, que veio através do ovócito, que foi passado para o embrião. Ficou legal, BioVibes? Entendeu bem? Se não entendeu, dá uma pausa, volta um pouquinho, grava, dá o print e presta atenção, porque esses heredogramas, essas dicas vão lhe salvar na questão que aparecer. Vamos lá para uma questão para a gente fazer e entender esse mecanismo. Enem de 2022, recente. Na figura está representado o mosaicismo. O que é isso, BioVibes? Uma outra observação para você. O que é o mosaicismo, BioVibes? Enquanto nós homens temos apenas um cromossomo X, ele sempre vai ser expresso, ele sempre vai aparecer no núcleo da célula e vai expressar a sua característica. Nas mulheres, como elas têm 2 cromossomos X, em alguns momentos um cromossomo X desse pode não aparecer, ou seja, não expressar a sua característica. É o que aparece nos chamados corpúsculos de Barr ou mosaicismo, ou seja, a mulher pode ter uma gradação, uma variação de expressão de característica. Por quê? Porque os 2 cromossomos não vão expressar o gene, não vai ter 100% dessa expressão. Eu vou ter células com os 2 cromossomos presentes e algumas variações de células dentro do corpo da mulher com apenas um cromossomo expressando a característica. E isso vai gerar o que nós chamamos de mosaicismo, gradação, ou seja, variação na expressão do fenótipo da característica ligada ao sexo, ok? Então, voltando para a questão, o mosaicismo é em função da inativação aleatória de um dos cromossomos X que ocorre em todas as mulheres sem alterações patológicas. Entre mulheres heterozigóticas para doenças determinadas por genes recessivos ligados ao sexo. Essa inativação tem como consequência a ocorrência de pleitropia, que nada mais é do que quando um gene interfere na ação dos outros. Então, um exemplo comum em plantas. Eu tenho um gene que determina a cor da folha, a altura da planta e a cor da semente. Isso é um gene pleiotrópico. Ele influencia em várias características do indivíduo. Mutação gênica, alteração de um gene na expressão de uma determinada característica, ou seja, surge um novo gene, surge um novo fenótipo, uma nova característica. Interação gênica significa interação entre genes possíveis, quando eles interagem na determinação do caráter. Exemplo do sistema ABO no sangue tipo AB, interação entre genes. Também acontece em animais. Penetrância incompleta, e aí nós ficamos com as 2 últimas alternativas, penetrância incompleta e expressividade variável. Qual é a resposta para você, BioVibes? Estou ouvindo aqui? Muito bem, letra E, expressividade variável, que significa dizer o quê? Esse mosaicismo, eu tenho uma variação, uma gradação na expressão do fenótipo. Então, muito bem pensado, muito bem estudado, muito bem observado. Então é isso aí. Assim nós fechamos essa aula de genética e sexo e aproximamos você mais um pouquinho desse sucesso na sua prova do Enem. Lembra o seguinte, BioVibes, nós estamos numa corrida e agora nós estamos nos últimos metros para chegar na linha de chegada. Ou seja, não é mais hora de grandes sufocos, não é mais hora de grandes esforços, é hora de concentração e fazer o que a gente está fazendo aqui nessas videoaulas, lapidando, observando os pontos mais importantes
que vão fazer com que você atinja a excelência no dia da sua prova do Enem. Até o segundo dia e o sucesso com a prova de Biologia. Valeu, BioVibes!